Pessoal, iniciando aqui então a última etapa do nosso sala aberta sobre ciclo logístico do produto, onde a gente vai falar sobre o VM Visitor, tá? Então, o VM Visitor nada mais é do que uma ferramenta que a gente vai utilizar para fazer um complemento, né, e facilitar, fazer mais dados na parte de relatórios para a nossa gestão da operação, tá? Então, para quem ainda não conhece, não participou das outras salas abertas, eu sou o Lucas, sou consultor de onboarding, formado pela UTF-PR em administração, atuo na área de onboarding no mercado de autoatendimento desde 2020. Eu estou no mercado de autoatendimento trabalhando com isso desde 2018 e no onboarding desde 2020. Sou especialista em Customer Success, já atendi mais de 300 clientes em diversos segmentos, né? Micromarket, vending machine, diversão eletrônica, lavanderia, tá? E hoje a gente está aqui com o Ezequiel. O Ezequiel vai auxiliar aqui com algumas questões também. Vai participar também ali no chat. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. E, como eu falei, dando sequência aqui na nossa agenda, primeiramente, as boas-vindas e uma breve introdução sobre o tema. Configurações de smartphone, rotas próximas. Cadastrar uma nova agenda. A utilização no aplicativo. O retorno do VM Visitor, que é aquela parte que você tem posteriormente a fazer a visita até a loja, fazer a contagem, fazer o reabastecimento, e o retorno do VM Visitor sintético, consolidado de todas as visitas. A gente saber tudo que está perdendo, se está trazendo produto vencido, se está sobrando produto, qual produto, para realmente mensurar isso. Nossa apresentação tem uma duração em torno de 60 minutos, e posteriormente a isso vamos abrir para perguntas. A gente sempre, como sempre aqui, indica para que vocês já façam as perguntas no chat durante a apresentação. Ao final da apresentação, a gente já vai responder essas perguntas. Orientamos também para responder as pesquisas que forem realizadas. E qualquer dúvida, podem perguntar no final da reunião também. Então, o ciclo logístico do produto, passando aqui um pouco mais rápido, repetindo o que foi passado nas últimas duas salas abertas sobre o ciclo logístico, é definido pelas etapas que um produto percorre no seu negócio. Então, desde a entrada do produto no seu centro de distribuição, até o armazenamento, o reabastecimento, o cadastro da picklist para reabastecimento, uma possível contagem no ponto de venda, o retorno de produtos para o centro de distribuição, caso necessário. Então, por exemplo, caso você enviou o produto em excesso, né, você vai voltar para o centro de distribuição. Hoje a gente vai falar sobre o VM Visitor, um aplicativo que a gente desenvolveu aqui na VM para auxiliar na operação. Aqui o nosso ciclo logístico do produto, a gente tem aqui os retornos do VM Visitor e também os reabastecimentos passando pelo aplicativo. Reforçando, lembrando que o aplicativo VM Visitor é um aplicativo que ele só é apto para telefones Android, então é bem importante a gente deixar claro logo de início isso. Então, é um aplicativo que ele só vai estar disponível na Play Store, na App Store você não vai encontrar. Então, como eu falei, o que é o aplicativo VM Visitor, né? A gente desenvolveu para agilizar os reabastecimentos. O objetivo dela realmente é agilizar e facilitar o reabastecimento e também gerar essa parte de relatórios de visitas, todas as contagens que forem realizadas. A gente vai iniciar falando sobre configurações. Então, as configurações de cadastro de um novo smartphone, lembrando que você sempre precisa habilitar um smartphone para utilizar o VM Visitor, para habilitar o smartphone por uma questão de segurança, para que não seja qualquer pessoa que consiga interferir no seu estoque, certo? Então, você tem essa segurança do smartphone, o cadastro de rota, a definição e o cadastro de rota, e a vinculação de uma rota a um smartphone. Então, como você pode ter vários smartphones cadastrados, várias rotas, reforçando aqui, rota seria um agrupamento de instalações, agrupamento de lojas, onde você pode ter várias rotas e vários smartphones cadastrados. Cada smartphone estar vinculado a uma rota, não necessariamente e exclusivamente a uma, mas a mais de uma também. Na sequência, a gente vai ver o cadastro de agenda, aquela parte em que você faz o cadastro do que vai ser realizado nessa visita, se vai ser feita uma contagem, se vai ser feito um reabastecimento, se for feito os dois, de quais produtos que vão ser feitas as contagens e quando que vai ser feito. Posteriormente, vamos falar um pouquinho mais sobre a utilização do aplicativo. Então,
do teu repositor ou teu funcionário que vai até a loja e vai fazer essa contagem, vai fazer esse reabastecimento. Então, como que ele vai utilizar e finalizar aqui com os retornos e também os relatórios de retornos do VMVistor sintético. Aqui vocês vão ter essa apresentação também à disposição posteriormente, para ter também o ciclo logístico do produto à disposição e um link para os vídeos no YouTube. Então, nós temos uma série de vídeos indicando como é que vão ser feitos esses passos. Voltando para o sistema VMPay, fazendo desde o início, falamos que vamos iniciar com as configurações. Toda vez já que eu vou começar a utilizar um VMVistor, eu preciso ter um smartphone habilitado. Então, eu baixei o VMVistor do meu smartphone e para habilitar ele no sistema VMPay, eu vou lá em configurações, smartphones. Eu vou ter todos os smartphones que já foram habilitados, não preciso ter apenas um smartphone, posso ter vários, e posso clicar no botão direita superior, ativar novo smartphone. Quando eu clico em ativar novo smartphone, é gerado um QR Code. Quando você baixa o aplicativo VMVistor, o aplicativo vai pedir para utilizar a câmera e vai pedir para utilizar o Bluetooth, e você vai ter um botão de começar. Clicando em começar, ele já vai abrir a câmera. Eu vou usar um smartphone aqui interno, fazer a leitura do QR Code. No smartphone, eu já consigo ver a agenda, e no sistema VMPay, ele já vai carregar, mostrando que o smartphone foi cadastrado, foi ativado. Sempre que você cadastra ou ativa um smartphone, mostra por qual usuário que foi ativado, então o meu usuário, quando que ele foi ativado, e a identificação do smartphone. Aqui a gente sempre orienta que você clique aqui em editar para renomear esse smartphone, para que você tenha um conhecimento de qual smartphone que é. Então eu vou colocar aqui Motorola Lucas. Temos aqui a parte de rotas, que vamos ver daqui a pouco. Então, por hora, não vou marcar nada e clicar em salvar. Caso você queira tirar o acesso de um smartphone ao sistema VMPay, para ele não acessar mais o Vistor, o VMconfig, você vai conseguir excluí-lo aqui no botão vermelho no X. Na sequência, então, aqui a gente habilita o smartphone e na sequência a gente vai cadastrar as rotas. O cadastro de rotas, lembrando, então, o agrupamento de instalações, definindo quais instalações podem ser visitadas em um mesmo itinerário. Então, você vai ter aqui em cadastros, instalações. Aqui a gente consegue definir quais instalações vão fazer parte da mesma rota. Posso selecionar as instalações pelo checkbox na esquerda. Selecionei 1, 2, 3 instalações. Posso clicar aqui em adicionar a rota e eu posso tanto selecionar uma rota já existente quanto criar uma nova rota. Quando eu seleciono uma rota já existente, essas 3 selecionadas vão passar a fazer parte dessa rota. É interessante quando você já tem uma rota em funcionamento, está abrindo uma nova loja e precisa incluir essa loja nessa rota que já existe. Então, selecionei essas 3 instalações e vou colocar aqui a rota sala aberta. Clicar em criar, ele já vai criar essa nova rota. Então, esperar ele terminar de carregar, sempre ele vai dar a informação aqui, 3 instalações foram associadas à rota sala aberta. Caso você queira editar uma rota, quero tirar uma loja da rota, quero mudar o nome dela, nós conseguimos aqui em cadastros, rotas. Caso você queira que uma loja específica pare de fazer parte dessa rota e passe a fazer de alguma outra. Então, a gente tem aqui o rota sala aberta, tem a opção de tanto visualizar, editar ou excluir. Aqui eu vou clicar em editar, eu já consigo tanto excluir uma instalação dessa rota, consigo mudar o nome, posso salvar. Aqui a gente não consegue incluir novas instalações à rota. Para incluir uma nova instalação, eu vou em cadastro de instalações. Uma outra questão que acaba vindo à tona é quando. Eu dei o exemplo de quando você está abrindo uma loja nova e já tem a rota em funcionamento. Eu quero saber em qual rota vai ser aplicada em qual rota vai ser aplicada essa instalação. Então, a gente tem aqui na parte de relatórios a parte de rotas próximas. Basta eu procurar o endereço, posso digitar o endereço aqui, coloquei um endereço aleatório, clicar em pesquisar. Posso definir um limite de distância também, ele vai pesquisar todas as minhas rotas e trazer a rota mais próxima e também a distância em que essa rota está. Aqui, ele já pegou, só pelo nome da rua, ele já pegou o bairro, a cidade, o estado e o CEP,
e mostrou todas as rotas e a distância em que essa rota passa. Aqui está a mesma distância, porque todas essas rotas, como se trata de um ambiente de testes aqui da VM, são aqui na sede da VM. Então, auxilia para você incluir já uma nova instalação junto à rota. Finalizada a parte de rotas, a gente tem que vincular uma rota junto ao smartphone. Como que eu faço para vincular uma rota junto ao smartphone? Lembrando, o fato de eu vincular uma rota junto ao smartphone faz com que aquele smartphone possa ver todas as agendas que foram cadastradas para aquelas instalações. Então, não adianta eu ter o cadastro de agenda se eu não vincular a rota ao smartphone. Isso é uma questão bem importante que acaba gerando um pouco de dúvida. Vamos voltar em configurações dos smartphones. Aqui eu tenho o smartphone que a gente cadastrou agora há pouco. Basta eu clicar em editar e eu seleciono quais rotas esse smartphone está apto a ver. É interessante para não causar confusão. Por exemplo, você tem várias rotas. Se você tiver várias rotas, mais do que um funcionário, né? Então, o seu funcionário, você não quer que ele veja a rota de outro funcionário. É interessante que você só deixe habilitado para ele que ele veja a rota que ele tem que ver. Eu vou colocar aqui, sala aberta, salvar. Perfeito. Com a rota vinculada ao smartphone, isso são configurações que são realizadas antes do cadastro do dia a dia da agenda. Nós temos, então, agora sim, passando para o dia a dia. O que você vai ter que fazer para indicar o que vai ser feito na loja, como que a gente vai gerar o pick list a partir de agora, como que vai ser o funcionamento. Nós vamos utilizar aqui a opção cadastros, agenda. Só uma questão importante sobre a vinculação de rotas, pessoal. Uma rota ela pode estar vinculada a mais do que um smartphone. Tá? Então, mais do que um smartphone pode ver aquela rota. Caso você queira ter para um controle, um smartphone que você tem dentro do seu centro de distribuição, você como gestor, você pode ter para fazer esse acompanhamento. Então, no cadastro de agenda, nós temos todas as agendas já cadastradas, alguns filtros também para pesquisa. Eu vou clicar em mais cadastrar na direita superior, porque eu estou cadastrando uma nova agenda. Eu estou fazendo a programação do que vai ser feito nessa visita. Então, quando eu clico em cadastrar uma nova agenda, tem primeiro a definição da data dessa visita. Então, toda vez que eu for fazer uma visita em uma loja, que o meu funcionário ou eu vou sair para visitas, eu tenho que cadastrar uma nova agenda. Vou clicar aqui na data e eu seleciono qual que vai ser a data da visita. Então, tem aqui o calendário. Você pode selecionar aqui a melhor data. Por exemplo, vou cadastrar uma visita para hoje ainda, basta clicar no dia 3. Interessante, caso você queira deixar toda quinta-feira, eu quero fazer visita a esse local, eu vou programar aqui para o dia 3, depois que eu finalizar esse cadastro, eu vou programar novamente para o dia 10, depois para o dia 17, depois para o dia 24. Então, selecionei a data, na sequência a gente tem a opção de categorização. Categorização seria você definir para quais produtos vão ser feitas esse reabastecimento e contagem. Então, a categorização você tem como fazer essa escolha. Seria um agrupamento de quais categorias você vai querer fazer essa visita. É interessante para, por exemplo, caso você não queira fazer o abastecimento de sorvete, que acontece bastante, ou então carvão, gelo, que são reabastecimentos realizados por terceiros. Ou então você quer fazer um reabastecimento em separado. Você quer levar uma série de produtos em uma visita, em outra visita você vai levar uma outra quantidade de produtos. Essa é a opção da categorização. Sempre vai estar preenchido todos os produtos, então essa visita diz respeito a todos os produtos. Caso eu não queira fazer sobre todos os produtos, basta eu clicar aqui em cadastros, categorizações de agenda. Eu consigo criar uma nova categorização. Você tem autonomia para definir o que vai ser visitado. Basta clicar em mais cadastrar e você seleciona quais são as categorias que englobam essa visita. Então, basta selecionar aqui as categorias que você cadastrou previamente, por exemplo, caso você queira só bebidas. Bebida alcoólica, bebidas geladas, e assim por diante. E você consegue também fazer esse agrupamento por tags. Então, pode selecionar todas as tags que você já cadastrou, com exceção de algumas, para ter essa diferenciação. Você tem a definição do nome da categorização. Voltando, por exemplo, do sorvete, do carvão e do gelo, você poderia colocar aqui uma categorização sem sorvete, carvão e gelo. Pode colocar aqui o nome da categorização. Quando você estiver aqui no cadastro de agenda, você vai encontrar essa opção de categorização. Definida a opção de categorização,
como a gente já iniciou a agenda, a gente já tem ela apresentada aqui embaixo. A gente não tem nenhuma rota associada, nenhuma selecionada. Não foi liberada ainda. Eu posso tanto clicar aqui em editar, ou caso eu queira utilizar uma nova, é só clicar em mais cadastrar. Vou clicar aqui em editar para utilizar a mesma que a gente já iniciou, definida para o dia 3, certo? Ele já apresenta aqui para o dia 3. E a categorização, eu não vou utilizar nenhuma categorização. Eu vou fazer uma visita para todos os produtos. Na sequência, a gente tem 2 checkboxes. A primeira, de exigir obrigatoriamente a contagem de todos os produtos na loja ou os espaços vazios na máquina, nos casos de vending machine. Esse checkbox diz respeito sobre a obrigatoriedade. Então, caso você não marque ele, o teu funcionário ou você, quem estiver na ponta, lá no ponto de venda, vai conseguir fazer a contagem de todos os produtos ou de todos os espaços vazios, sem problema. Porém, ele não tem a obrigatoriedade de fazer essa contagem. Caso você queira que tenha essa obrigatoriedade, basta marcar o checkbox. Nesse exemplo, eu vou deixar ele desmarcado. Na sequência, a gente tem a opção de desconsiderar a categorização de agenda no retorno do VM Visitor. Quando que ela vai ser útil? Quando, por exemplo, você quer fazer o reabastecimento apenas de um grupo de produtos, você não quer que entre no pick list, por exemplo, o sorvete, o gelo, porém você quer fazer a contagem de todos os produtos, incluindo os que você não levou. Então, é interessante marcar essa questão de desconsiderar a categorização de agenda no retorno do VM Visitor. Na sequência, a gente tem alguns campos disponíveis, selecionadas, programadas e concluídas. Reparem que são 4 abas. Essas 4 abas vão funcionar como um caminho a ser percorrido pelas instalações que a gente vai programar. Então, aqui em disponíveis, eu tenho a opção de selecionar a rota. Eu vou selecionar a rota sala aberta, que a gente cadastrou há pouco. Quando eu seleciono a rota indicada, já são apresentadas abaixo as instalações dessa rota. E é aqui que eu defino quais instalações, quais lojas ou máquinas eu vou visitar nesse momento. Pode ser que, mesmo fazendo parte de uma rota, eu não queira visitar uma máquina ou loja naquele dia. Então, é só você não selecionar ela. Ainda nessa apresentação, a gente também tem a ordem de prioridade. A prioridade em que as lojas vão ser apresentadas. Caso você faça uma rota com, por exemplo, 10, 15, 20 instalações, é interessante que você tenha aqui a prioridade por exemplo, inventário, para apresentar primeiro do menor para o maior. Então, a loja que tem menos inventário, reparem que já alterou a ordem. A Samba 001 passou para segundo e o app 001 passou para terceiro. Caso eu faça qualquer alteração, por exemplo, último reabastecimento, canaletas vazias, ele já mostra aqui as canaletas em alerta e vazias. Tem o valor a coletar, caso seja uma vending machine. A última auditoria também. E também quando foi o último reabastecimento. Neste exemplo, então, vou colocar aqui a Samba e também o app 001. Eu não vou pegar a grua, eu não vou marcar a grua. Marquei os 2 últimos e clicar em selecionar. Então, reparem que, enquanto carrega, assim que terminar de carregar, o selecionadas passa a ter o entre parênteses 2, indicando que tem 2 instalações associadas a ele. Enquanto a grua que a gente tinha cadastrado, que estava na rota também, a gente não quer fazer a visita, então ela vai continuar indisponíveis. Clicando em selecionadas, nós temos as 2 instalações que a gente marcou, e a gente tem aqui algumas questões importantes, interessantes a serem vistas. Primeiro, caso você desista de fazer a visita a essa loja, a essa máquina, você pode selecionar ela no checkbox e clicar em excluir. O que vai acontecer é só ela retroceder de etapa. Então, ela sai de selecionadas e volta para disponíveis. Porém, caso você precise colocar de novo, basta marcar novamente, selecionar. Questões importantes dessa tela de selecionadas. Então, temos aqui o início e o fim da rota. Caso você queira cadastrar o seu centro de distribuição, por exemplo, você pode cadastrá-lo em cadastro de locais. Então, tendo ele em cadastro de locais, você pode nomeá-lo como centro de distribuição mesmo e seleciona o início e o fim da rota. E a outra questão importante é de sugerir rota ou exibir rota. Aqui a gente consegue visualizar, clicar em sugerir rota, ele vai mostrar todo o deslocamento feito. Aqui a gente tem apenas alguns metros, são 5 metros de deslocamento, em função, novamente explicando, de estarem as instalações no mesmo local na sede da VM. Então, eu vou afastar um pouquinho o mapa. É interessante que tenha a distância percorrida e o tempo de duração
desse deslocamento com base no trânsito normal. Essa tela é apenas para mensurar o tempo gasto e também o dinheiro que vai ser gasto nesse deslocamento, nesse reabastecimento, ok? Então, caso você queira uma ordem diferente das instalações que você vai visitar, você ainda tem nessa primeira coluna a opção de arrastar para alterar a ordem. Alterada a ordem, eu posso clicar agora em exibir rota e ele vai mostrar a rota novamente com a nova ordem. E o mais importante dessa tela, você tem aqui a parte de programação. Aqui que você define o que vai ser realizado nessas lojas. Vai ser feita uma contagem? Vai ser feita coleta de dinheiro, no caso de vending machine que tem aceitação de papel moeda? Vai ser feito o reabastecimento? Aqui que a gente define isso. Então, eu vou selecionar primeiro essa segunda opção, a segunda instalação do aplicativo 001. É um totem de micromarket. Tem a opção de programação agora habilitada, cliquei nela e eu tenho 4 opções. Programar reabastecimento, coleta, reabastecimento e coleta ou apenas visita. Nos 3 primeiros, eu posso fazer a contagem também. No último, é quando eu vou fazer apenas a contagem. Reabastecimento, eu posso fazer reabastecimento e contagem. Programar coleta, eu posso fazer a coleta e contagem. Programar reabastecimento mais coleta, eu posso fazer a contagem também. Neste exemplo, eu vou programar, então, um reabastecimento. Tem a opção de gerar um pick list agora ou agendar a geração de pick list. Quando eu gero um pick list agora, o sistema vai pegar todas as vendas até o presente momento e calcular a diferença do inventário atual, no presente momento, e do nível de par. Ou então eu posso agendar uma geração de pick list. Como eu falei, caso a gente esteja programando uma visita para daqui uma semana ou para amanhã, por exemplo, é interessante que o horário em que a pick list seja gerada seja o mais próximo da visita de fato. Então eu posso clicar em agendar geração de pick list, seleciono qual data que a pick list vai ser gerada. Caso fosse na semana que vem essa minha visita, eu poderia selecionar para o dia 10. E a hora e os minutos que vão ser geradas essa pick list. Então, posso selecionar aqui, vou selecionar o dia 3, como a gente está programando uma visita para hoje, e posso selecionar um horário específico. Eu quero que seja às 15 horas e 15 minutos. E eu posso excluir ou aplicar as pick lists pendentes. Nesse caso aqui, eu vou gerar uma pick list neste presente momento. Só uma questão importante. Caso a gente agende uma geração de pick list, a gente não consegue ver ela até o momento que a gente definiu. Eu não consigo ver antes das 15 horas e 15 minutos o que eu preciso levar para a loja, tá? Então, isso aí é bem importante. Vou clicar em gerar uma pick list agora e clicar em confirmar. Então, gerei a pick list e reparem que uma instalação continuou em selecionadas e a outra já está em programadas. Então, posso clicar em programadas, a gente tem a apresentação aqui do que foi programado para essa visita, tenho a data e a hora da programação, o tipo da programação, se é um reabastecimento, coleta, reabastecimento, coleta ou apenas visita. Se eu quiser acessar o pick list, eu consigo acessar por aqui, consigo editar ele, então é bem importante. Posso clicar aqui, ele já vai gerar uma outra aba para visualizar esse pick list e consigo fazer algumas alterações. Caso eu não tenha o produto em estoque, isso aqui é importante, eu tenho o centro de distribuição habilitado na minha operação, e eu não tenho estoque disponível do produto, ele não vai ser indicado. Então, por exemplo, se for necessário, aqui, o Clube Social Original, precisam-se de 24 unidades. Se eu tivesse apenas 20, ele já estaria amarelo, impossibilitado de fazer o reabastecimento. Então, questão bem importante para ser colocada. Você consegue também encontrar o seu pick list no relatório de pick lists. Então, até aconselhamos que é uma forma mais fácil a parte de relatórios, pick lists, para você encontrar o pick list que foi gerado e ele ainda está pendente, para fazer qualquer alteração também. Então, vimos aqui a aba programadas e agora vamos voltar para a aba selecionadas. Na aba selecionadas, agora a gente vai fazer a marcação aqui da Samba 001. Marquei ela, programação, e aqui eu não vou programar um reabastecimento, eu vou programar apenas uma visita. Então, não temos mais nada aqui nas selecionadas, agora temos em programadas. Caso eu desista de fazer uma visita a uma instalação específica, eu ainda posso clicar no checkbox na esquerda e excluir essa instalação dessa visita. Ela vai sair de programadas.
ou caso eu queira gerar o arquivo em PDF da picklist, basta eu marcar ela e gerar picklists aqui. E posso escolher como eu vou ordenar a apresentação desse picklist. Feito, a gente terminou a programação, está tudo definido como que vão ser as visitas, quando e como, o que vai ser feito em cada visita, e agora a gente precisa liberar para o aplicativo. Nada vai ser possível ver no smartphone até esse presente momento. Você só vai conseguir ver essa visita no smartphone quando você clicar aqui em liberar para o VM Visitor. Antes disso, não será possível. Então, se eu clicar aqui em liberar para o VM Visitor, já vai ser possível visualizar no smartphone. Questão bem importante, pessoal. Reparem que você tem aqui liberada para o VM Visitor e desfazer. Esse botão de desfazer vai ficar aqui por 1 minuto. Por que ela vai ficar aqui só por 1 minuto? Depois que você libera para o VM Visitor, você não consegue fazer qualquer alteração. Então, eu posso clicar aqui em desfazer. Ele vai voltar já ao botão que estava antes. E eu consigo fazer qualquer outra alteração que seja. Passou desse 1 minuto de tolerância, você não consegue mais fazer alterações. Mas, putz, Lucas, eu já liberei para o VM Visitor e eu quero fazer uma situação diferente. Eu não quero mais fazer uma picklist, eu quero fazer alguma questão que não estava programada. Você vai precisar ignorar essa visita e cadastrar uma nova agenda, ok? Então, prestar bastante atenção de conferir se está tudo ok antes de liberar para o VM Visitor. Clique em liberar para o VM Visitor, você já vai ter à disposição no seu aplicativo. Então, só aguardar um pouquinho, a gente já tem essa agenda à disposição. Posso clicar aqui em listar para ver todas as agendas disponíveis. Então, a gente vê aqui que a rota de sala aberta no dia 3 de novembro, 2 instalações foram selecionadas, de 3 do total da rota, nenhuma foi concluída ainda, e a data e a hora que ela foi liberada, então foi agora às 14h40. Posso cadastrar uma nova a partir daqui. A partir de agora, já passa para a parte do reabastecedor. Ele já saiu com o carro, já está com os produtos indo até a loja, até a máquina. Então, indo até a loja ou a máquina, ele vai ter o smartphone como do lado dele. Para você ter uma ideia melhor de como ter a utilização do smartphone, a gente tem e vai ser passado para vocês posteriormente a parte na nossa trilha de vídeos do VM Visitor. Então, você vai conseguir ver como fazer o reabastecimento aqui na trilha do VM Visitor. Voltando para o sistema VMPay, vou fazer aqui, então, a contagem de um produto no celular que eu habilitei, para que a gente consiga ver a parte de relatórios, a parte de retornos do VM Visitor. Sobre o aplicativo, tem algumas configurações que são importantes. Por exemplo, se você vai exigir a obrigatoriedade da contagem e da leitura do código de barras por parte do seu funcionário. Então, você quer que ele faça a contagem lendo o código de barras. Isso aqui é bem utilizado para a parte de micromarket. E também temos a parte de não ter a contagem via código de barras, onde ele vai só clicar no produto e finalizar. Então, essas duas questões você pode definir no cadastro de instalações. Então, no cadastro de instalações, para a gente confirmar como que está, para verificar se o meu funcionário vai ter essa obrigatoriedade de fazer a leitura do código de barras do produto. Lembrando, para fazer a leitura do código de barras do produto, o código de barras precisa estar cadastrado no cadastro de produtos. Então, essa é uma diferença bem interessante para a parte de, principalmente, vending machine e micromarket. Muitos operadores de vending machine acabam não cadastrando o código de barras do produto, por não ter essa necessidade. Então, é interessante que seja desmarcada esse checkbox. Para fazer essa confirmação, a gente foi lá em cadastros e instalações, eu vou clicar em visualizar na instalação que eu quero, verificar essa configuração, e posso clicar aqui em editar. Clicando em editar, eu tenho aqui embaixo a opção exige leitura do código de barras dos produtos no VM Visitor. Então, essa questão aqui é bem importante. Se eu deixar ela marcada, vai ser obrigatório a leitura pela câmera do celular. Deixando desmarcada, eu vou ter que encontrar o produto. Finalizado, é só clicar em salvar e já vai ter atualizado posteriormente. Essa alteração você consegue fazer depois de liberada a visita. Essa alteração você consegue, mas apenas essa também. Feito isso, eu já fiz uma contagem de um produto especificamente no aplicativo.
como que a gente tem a sequência disso? Quando o teu funcionário vai até a loja ou a máquina, faz a contagem, ele vai retornar para o seu centro de distribuição e o estoque ainda não está atualizado. O estoque, caso tenha tido contagem. Caso tenha tido o reabastecimento, ele já confirmou lá na hora, já atualizou o sistema. Você não vai precisar entrar em cadastros de instalações aqui na aba Picklist. Ele já fez a confirmação lá da loja. Então, se ele fez contagem, ele sempre vai ter a necessidade de você fazer uma confirmação posterior no sistema VMPay. Esse estoque não vai estar atualizado até que você faça essa confirmação. Como que você faz essa confirmação? Então, é um roteiro bacana de você colocar. Por quê? Então, toda vez que o meu funcionário foi até a loja, até a máquina, fez a contagem, assim que ele retorna, eu já faço essa confirmação. Você consegue aqui em Relatórios, Retornos do VM Visitor. Nessa página, a gente tem alguns filtros já previamente aplicados de apresentar somente visitas com ajustes pendentes e do filtro de hoje. Eu poderia mudar aqui para colocar nos últimos 7 dias, posso colocar também com as visitas que já foram confirmadas o ajuste. Então, aqui que a gente vai fazer essa confirmação. Vou clicar aqui em pesquisar para a gente ter mais resultados. Nos últimos 7 dias, realmente não teve nenhuma outra contagem aqui de teste. Vamos colocar um período maior de 30 dias e deixa eu ver se tem alguma outra contagem para a gente ver uma diferenciação de apresentação dessa página. Perfeito. Então, aqui a gente tem todos os exemplos possíveis. Eu tenho nessa primeira linha essa visita que eu programei agora, fiz uma contagem, e eu tenho esse ícone azul, editar visita e efetuar ajuste. O fato de editar visita e efetuar ajuste quer dizer que eu preciso fazer a confirmação. Então, ele está aguardando que eu clique aqui e faça essa confirmação. O verde, ele indica que já foi feita essa confirmação. Se esse ícone está verde, quer dizer que já foi feita a confirmação, então o meu planograma, o meu inventário já foi atualizado, então já está correto para eu cadastrar uma nova visita, para eu fazer uma nova contagem ou fazer um novo picklist. Caso eu não tenha esse botão de ajuste, indica que não teve nenhuma contagem. Então, a contagem foi de que não teve nenhuma alteração. Então, não teve nenhuma contagem, a gente já consegue ver que não preciso fazer nada a respeito. E, em último caso, tenho aqui o ícone amarelo. O ícone amarelo indica que a visita já está ultrapassada. Já teve outra visita no local e já teve uma alteração. Ela está ultrapassada e não vai ser útil para eu atualizar o meu estoque. Então, não preciso me preocupar com esses ícones amarelos, nem quando não tem o ícone. Quando tem o ícone verde, quer dizer que já foi realizado o ajuste, já foi confirmado, e o azul quer dizer que ainda está pendente. Se está pendente, eu preciso fazer a confirmação. Para fazer a confirmação, clico nesse botão azul, ele já vai abrir em outra aba, e eu tenho aqui todas as informações sobre essa visita, quando foi feito o planograma, de quando que foi feita a última comunicação, data da finalização e hora da finalização dessa visita. Então, o tipo de ajuste está sendo sobre reabastecimento. Terei aqui todos os produtos que foram feitas contagens. Então, como eu fiz a contagem de um produto especificamente, apenas ele está apresentando. Caso eu tivesse feito a contagem de vários produtos, todos eles estariam sendo apresentados aqui abaixo. Tenho aqui também o nível de parte do planograma dessa loja, desse produto, capacidade máxima, quanto que o sistema estava esperando, ele vai estar esperando essa quantidade com base no que foi reabastecido e no que foi vendido. E temos aqui quanto que ele estava esperando. Caso tenha sido contadas 3 unidades, já foi apresentado aqui. O teu funcionário colocou 3 lá na hora de preencher o aplicativo. Então, 3 unidades. Reparem que esse 3 unidades, você ainda tem possibilidade de fazer qualquer alteração, para mais ou para menos. Esse aqui seria o tipo de situação que, por exemplo, o teu funcionário colocou 3 unidades, finalizou a visita, e no retorno da visita ele chega e fala, olha, eu marquei 3, porém, eu reparei que uma delas estava estragada. Uma desses 3 Trident Blueberry estava aberto já. Então, não foram 3, foi 2 só que eu contei. E dessas 2, então, uma retornou. Eu tenho aqui a parte de retornos.
já tem a informação de um retorno que foi danificado, então ele já trouxe um produto danificado, ele só teve um preenchimento errado, certo? Caso você precise fazer qualquer alteração sobre os retornos que o teu funcionário fez, você pode clicar nesse ícone e ele já apresenta todas as opções de retorno. É bem importante que esteja correta esse preenchimento de retornos, principalmente a parte de relatório de retorno do Investor sintético, daqui a pouco, que a gente vai ver. Então, com isso, a gente vai conseguir mensurar, por exemplo, quanto é de retorno a vencer, quanto que você perdeu de produto que voltou da loja porque estava próximo do vencimento, quanto que você perdeu de produto que estava danificado, ou então que foi enviado em excesso. Se foi enviado em excesso, quer dizer que tem alguma coisa errada, né, pessoal da separação, ou então no seu inventário lá na loja, né? Então, de acordo com o que está aparecendo no sistema. Quanto que você perdeu por produtos vencidos? Então, a gente tem essa série de opções. Basta clicar em fechar e vai ficar salva essas alterações. E, por último, nós temos a correção manual, que também vai ser uma correção sobre a informação. Então, quantidade de produtos, temos o informado, quando o seu funcionário informa uma correção, e a gente tem aqui a correção manual, quando você percebe a necessidade de fazer uma correção sobre essa visita. O funcionário voltou só com 2, você viu que tinham 3, você consegue clicar aqui no mais para ter 3. Com isso, automaticamente a gente já tem o cálculo de quebra ou sobra, quanto era esperado, um saldo, né? De quanto era esperado, foi ajustado menos 14 unidades, ajuste final, 2 unidades. Então, a gente tem um ajuste final, depois que a gente clicar em confirmar, que vão ter só 2 unidades lá na loja. Basta clicar aqui em confirmar, ok. A partir do momento que eu faço essa confirmação, aí sim eu posso cadastrar uma nova agenda, uma nova contagem, um novo reabastecimento, sem problemas algum. Por quê? Porque o planograma, o inventário, ele vai estar atualizado. Consigo ainda ver aqui todos os detalhes dessa visita, ver o estoque, o que foi ajustado, ver o pick list que foi aplicado e qualquer outra informação que você tenha colocado. Você consegue, então, fazer uma confirmação do pick list que foi aplicado, aquele reabastecimento que a gente cadastrou há pouco. Para finalizar essa parte do VM Visitor, então a gente só não viu ainda o retorno do VM Visitor sintético. O retorno do VM Visitor sintético, a gente consegue aqui em relatórios, vocês viram aqui que a gente tem retornos do VM Visitor, que a gente clicou há pouco, e abaixo dele tem um retornos do VM Visitor sintético. Serão consolidadas todas as visitas que foram realizadas. Então, a gente tem aqui, por hora, ele vai aparecer em branco. Eu tenho aqui um filtro, primeiro, por data. Posso colocar aqui hoje, ontem, os últimos 7 dias, 30 dias, um período customizado. Para abranger um maior período, vamos colocar aqui os últimos 30 dias. Posso selecionar se eu quero ver esse relatório de quebras de sobras, só retornos. Por exemplo, o que eu perdi por produto danificado nesses últimos 30 dias. Posso fazer um filtro por local, selecionando qual local que eu quero fazer essa contagem, que eu quero fazer, essa análise. Então, se eu quiser ver de todas as lojas, deixo como local mesmo. Ou então, a máquina. Posso selecionar a máquina também específica. Finalizei isso, eu posso clicar em pesquisar. Não vou mexer em agrupamento, vamos para ver qual que é a parte que é o relatório que é apresentado. Nós temos aqui que no dia 20/10 teve retorno de danificado 2 unidades. O valor total de venda, 1,10. Ele está negativo, considerando já ser uma perda. Na sequência, a gente tem no dia 3/11, retorno danificado, 1 unidade, valor de venda, 4,99 perdido. Aqui a gente ainda não conseguiu ver qual foi o produto. Caso a gente queira ver quais foram os produtos perdidos, esses 3 produtos que foram perdidos, a gente consegue clicar aqui na parte de agrupamento, ele está por dia, indicando aqui por dia. Eu posso colocar aqui por produto, pesquisar. Aqui eu tenho agora 2 agrupamentos, por dia e por produto. Caso eu quisesse, eu ainda podia ter só por produto. Tiro o dia, pesquisar. Assim eu tenho um totalizador de tudo que eu perdi, ganhei, que eu perdi danificado nos últimos 30 dias. Clube Social, 24 gramas, 2 produtos voltaram danificados. Trident Blueberry, 30,6 gramas, retorno danificado, 1 unidade e o valor total de venda. Caso eu queira ver a quantidade que eu perdi de quebras e sobras, creio que seja o mais interessante, o que é mais buscado. Basta eu selecionar aqui no menu na direita, nos filtros, quebras e sobras.
vou deixar por produto mesmo, clicar em pesquisar. Se eu deixo o agrupamento por produto, é interessante para eu saber qual que é o índice de produtos que eu mais tenho quebras ou sobras. Aqui eu tenho apenas quebras nesse relatório, mas tendo quebras e sobras, ele vai mostrar já um cálculo, mostrando quebra negativo e sobra positivo. E o totalizador abaixo, de unidades e também de valor de venda. Então, eu coloquei aqui o produto. Na sequência, eu posso colocar aqui por dia. Por dia é interessante para eu saber qual dia teve essa diferença. Para saber qual dia teve essa diferença, é interessante para talvez afunilar a pesquisa para saber um dia específico. E também é bem interessante, você tendo mais do que uma loja, fazer um agrupamento por local também, por local e pesquisar. Assim, você pode ver um local específico posteriormente, depois de analisar que um local específico teve um número alto de quebras e sobras, por um período mais próximo, mais encurtado. Nós temos sempre aqui o cálculo de quebras e sobras com base no nível esperado e no nível que foi informado. Por que tem 12 unidades de quebra do Trident Blueberry 30,6 gramas? A gente tem 12 unidades, porque ele pegou aquelas 16 unidades que eram esperadas e mostrou que a gente que encontrou 2 unidades e retornou uma. Então já deu essa diferença. Tenho aqui o valor total de venda que perdeu por quebras. E caso tenha sobra, ele também vai apresentar. Pessoal, creio que seja isso. Dá para explorar bastante com relação ao retorno do VMVistor sintético, depois de ter a utilização dele no dia a dia. A gente sempre recomenda que, pelo menos depois dali de um mês que você tem visitas periódicas, você consegue ter uma análise mais assertiva sobre o retorno do VMVistor sintético. Então, com o retorno do VMVistor sintético, aí sim você atacar o ponto com maior exatidão, um ponto mais detalhado. A questão só ainda que ficou faltando, isso aqui é o preço de venda, né? Você tem um checkbox do preço de custo. Se clicar em preço de custo, pesquisar, se o preço de custo estiver cadastrado, ele vai ser apresentado aqui também. Então, no lugar do preço de venda. Vou esperar ele carregar. Perfeito, percebam que já teve alteração. Creio que seja isso. Agora a gente vai abrir para perguntas. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar no chat. Eu e o Ezequiel estamos aqui para responder. O William perguntou ali se a gente consegue mostrar a funcionalidade em cima do aplicativo. Como que seria a utilização no aplicativo? Seria isso, William? Aí eu não vou conseguir espelhar a tela do meu smartphone aqui, mas a gente tem a trilha de vídeos, onde... Só retornar aqui, só um segundinho. Aqui na nossa trilha de vídeos, vocês vão conseguir acompanhar todo o funcionamento. Desde fazer o download do aplicativo, fazer a validação dele como a gente tinha feito. Eu posso colocar aqui para você, tá bom, William? Como que vai ser a utilização no aplicativo. Então, a gente tem aqui uma visão geral do VMVisitor. E nessa visão geral, ele vai mostrar aqui, desde a parte de fazer a abertura do aplicativo. Aqui numa velocidade um pouco maior. Então, você abrir o aplicativo, ele já vai estar nessa tela, tá bom, William? Depois de fazer a validação, obviamente, tem ali a rota em que esse smartphone tem habilitado e tem 0 de 2, indicando que não foi finalizada, não foi confirmada a visita de nenhuma instalação de 2 que foram liberadas, tá bom? Então, e caso você queira ir para a visita de outro dia, você consegue clicar aqui em cima nessas 3 linhas, para já ter no calendário, você consegue selecionar alguma outra data, caso queira. Eu quero ver o que vai ser feito na semana que vem, né? O que está programado para a semana que vem, ou o que foi feito ontem, antes de ontem. Você consegue ver dessa forma e consegue voltar para o dia que você queria também, tá bom? Clicando na rota, são apresentadas as instalações referentes a essa rota, tá bom? Então, até aqui são os mesmos exemplos que a gente pegou, tá? Indicando aqui um carrinho, você vê que ele está em negrito, mostrando que tem reabastecimento, tá? Aqui não tem reabastecimento, então ele já está mais apagado, beleza? Na sequência aqui a gente tem também um cifrão, os dois estão apagados, indicando que não tem coleta de dinheiro, papel moeda, em nenhuma das 2 instalações, beleza? Você tem a opção para voltar para a tela anterior aqui nesses 3 pontos, na direita superior, e caso queira fazer a visita, ou seja, teu funcionário chegou lá na loja, vai fazer a visita de fato, ele clica aqui na instalação, que ele vai fazer o que foi programado,
seja feita a contagem, o reabastecimento, selecionei uma instalação, ele apresenta essa tela aqui. Nessa tela aqui a gente tem os detalhes, estoque, pick list e tarefas. Em detalhes ele já mostra aqui a data da visita, o local, a máquina, se é um reabastecimento ou não, se é uma coleta ou não, se é um equipamento virtual ou não. Quando não tem pick list, ele já não vai nem apresentar a aba pick list, tá bom? Então, tem aqui essa tela de detalhes. Em estoque, você vê todos os produtos que foram designados para essa visita. Lembrando que a categorização entra aqui, tá? Então, se na categorização de agenda ele não apresenta aqui alguns produtos, ele não vai apresentar para o teu funcionário, beleza? Aqui nesse exemplo, eu coloquei a opção de você fazer a leitura, exigir a leitura do código de barras, tá bom? Então, tem essa câmera. O teu funcionário tem a obrigatoriedade de clicar nessa câmera, vai abrir a câmera do celular dele para fazer a contagem do produto, tá? Repare que tem o valor de venda do produto, o nível de par dele e a capacidade, tá? A outra forma de encontrar o produto é digitando o código de barras, tá bom? Então, é digitar aqui o código de barras. Quando eu vou na pick list, eu consigo ver todos os produtos que foram designados para fazer o reabastecimento. Importante, eu não consigo fazer uma alteração de quantidade de produtos que eu estou levando. Aqui é apenas uma tela de verificação de quais são os produtos que eu tenho que deixar na loja. A quantidade ela é sempre definida antes, no cadastro de agenda. Na aba tarefas, eu acabei de dar um OK aqui, na aba tarefas, a gente tem a confirmação da pick list. Quando você vai manualmente pela telemetria, você vai lá em cadastros, instalações, clica em visualizar a instalação e acha a aba pick list, seria aquela confirmação em reabastecer manualmente. Aqui, o teu funcionário consegue fazer apenas, vamos até voltar um pouquinho aqui, o teu funcionário consegue só clicar em iniciar reabastecimento online, já está carregando, pronto. Foi aplicada a pick list, com isso o sistema já entende o reabastecimento e todos esses produtos da pick list já foram confirmados. Na contagem aqui, voltando, questão importante, tá? A gente sempre orienta que o teu funcionário chegou na loja, ele vai fazer o quê? Qual que vai ser a rotina dele? Ele chegou na loja, ele vai verificar ali naquela aba pick list tudo que ele tem que deixar, confirmar se está certo, né? Fazer uma conferência. Deixou os produtos na prateleira, vai ali na aba tarefas e dá o OK. Beleza, ele confirmou o reabastecimento. Agora, ele vai na aba estoque. Depois disso, na aba estoque, que ele vai fazer a contagem. Então, sempre fazer a contagem depois de confirmar o reabastecimento, tá bom? Na contagem, eu fiz ali por câmera, tá? Porém, poderia ser feito de forma manual. Como aqui é um micromarket, ele tem quantidade de produtos e não quantidade de espaços vazios, tá bom? Essa instalação é referente a micromarket. Aqui eu vou indicar a quantidade de produtos que ficaram lá na loja, tá? Então, vai ficar lá na loja, por exemplo, aquele exemplo que a gente usou do Trident. Cheguei lá na loja, fiz a contagem que tinham 3 Tridents, eu vou preencher ele com 3 unidades. E ali eu tenho um botão de retorno. O botão de retorno, ele abre uma opção de informar qual que é o motivo do retorno. Tá bom, William? Então, qual que é o motivo do retorno? O produto estava retornando para o centro de distribuição, porque foi danificado, porque está vencido, porque está próximo de vencimento, foi enviado em excesso. Eu seleciono qual que é o motivo do retorno e coloco a quantidade que está retornando. Vamos pausar aqui nesse preenchimento. Esse preenchimento indica o quê? Eu cheguei lá na loja e eu me deparei com 4 unidades. 3 delas ficaram na loja e uma delas está retornando. Então, a quantidade de produtos é sempre o que ficou na loja depois de eu já tirar o que está sendo retornado para o centro de distribuição, tá bom? Eu posso colocar mais do que um retorno, porque pode ter mais do que um motivo de retorno, certo? Então, retorno danificado, retorno a vencer. Finalizei o preenchimento, só recapitulando. 3 unidades ficaram na loja, uma delas voltou porque estava próxima a vencer e 2 delas voltaram porque estava danificada. Isso quer dizer o quê? Quando eu cheguei na loja, tinham 6 unidades. 3 ficaram e 3 estão voltando por motivos diferentes. Então, tem aqui o preenchimento. Para finalizar, é só clicar em OK. Questão importante. Se eu coloquei para o meu funcionário exigir a leitura do código de barras, como que ele vai fazer quando não tem o produto lá na loja? Como que ele vai confirmar que o produto não está lá na loja? Basta segurar por uma fração de segundo um produto, então, colocou o dedo ali em Doritos, por exemplo. Você vai segurar por uma fração de segundo, item zerado.
tá? Então, tranquilo assim para você trazer, né? E a gente ainda tem uma aba de questões a serem colocadas para o funcionário, para ele confirmar a limpeza, funcionamento de qualquer parte da instalação, da loja, da máquina, tá? Então, clicou em finalizar na direita superior, ele já mostra o check aqui e ele já vai estar disponível para você no retorno do VMVistor para fazer a confirmação, beleza? Respondi a tua pergunta, William? Alguma outra dúvida, pessoal? Alguma outra questão que vocês tenham, que tenha ficado pertinente? Essa trilha de vídeos, só reforçando, está à disposição para vocês, tá? Então, a gente vai enviar posteriormente todos os vídeos referentes a VM Visitor, porém, pode solicitar para a gente via suporte, via onboarding também, que a gente consegue enviar para vocês. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão a ser levantada? Aproveitar esse momento, a gente ainda tem mais 20 minutos, pouco menos de 20 minutos. O Matheus perguntou ali se funciona offline, por exemplo, em uma loja que não tem um bom sinal. Matheus, o VM Visitor, ele vai precisar fazer uma vinculação, vamos chamar assim, uma identificação com as lojas que tem VM Box, tá? Então, quando você está fazendo eu não sei se é micromarket ou vending machine, porém, no micromarket, no Totem Premium, no Totem Mini, você vai precisar ter o Bluetooth ligado tanto na instalação, e é por isso que a gente ativa o Bluetooth na instalação, tá? E também no celular. E vai ter que fazer essa comunicação, beleza? Então, se tiver bom sinal no smartphone também, ele é interessante que tenha sinal no smartphone para já subir essa informação, assim como a pick list, tá? Então, é interessante que tenha um bom sinal no smartphone também. Só para finalizar, referente ao Bluetooth, nas lojas de aplicativo ou do Totem Smart, você não vai precisar do Bluetooth ligado, tá? Então, para fazer essa comunicação. Porém, no celular é interessante que tenha comunicação com a internet, beleza? Pessoal, o Roger vai soltar uma pesquisa aí na tela de vocês. Se vocês puderem responder, é muito importante para a gente estar melhorando constantemente, tá? Então, se puderem responder essa pesquisa, acho que é bem bacana mesmo. Pessoal, só para reforçar ali a resposta ao Matheus, tá, Matheus? Se funciona offline. O motivo de precisar que tenha comunicação com a internet é principalmente para você sincronizar, né? Então, dar o ok do reabastecimento, tá, Matheus? E também para você finalizar a visita. Senão você não vai conseguir passar a informação, né? Enviar a informação indicando que o reabastecimento ocorreu de fato e de que você finalizou a visita, tá bom? Pessoal, o Roger vai deixar aí no chat o nosso contato e o link para todas as redes sociais. A gente pede que vocês sigam, porque a gente está constantemente dando dicas lá que são bem importantes para a operação, para o dia a dia. E para qualquer dúvida que vocês tenham futuramente, vocês podem acionar a gente, tá? Sobre o assunto ou não, para tirar essas dúvidas, beleza? O objetivo é que vocês tenham realmente uma melhor utilização, uma melhor experiência, uma melhor gestão com o nosso sistema, né? Então, com uma boa utilização do sistema para ter essa melhor utilização e melhor gestão, ok? Esse último sala aberta, a gente finaliza essa parte do ciclo logístico do produto, a gente vai estar concluindo o ciclo logístico do produto, desde o início, que a gente mostrou lá no sala aberta número 4, sobre o controle de estoque, centro de distribuição, até agora o VM Vistor, ferramenta para fazer o reabastecimento, fazer algum retorno de produto também. Caso não tenham mais dúvidas, a gente vai encerrar. Lembrando que todos os vídeos do Sala Aberta você vai encontrar no nosso canal no YouTube, da VM Tecnologia. Então, é importante, é interessante que você tenha esse acompanhamento. Qualquer dúvida que você tenha, alguma sugestão que a gente deixa aqui no Sala Aberta, é bacana de ter esse acompanhamento também, tá? Show, William. Bacana, que bem importante o retorno, tá? Pessoal, então, como ninguém mais tem dúvida, a gente vai encerrar a sala. Muito obrigado por quem participou e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde.